A informação do Davi Luiz e do Alan, jogadores que pertencem ao Flamengo, informação que o Jorge Nicola divulgou, né, que o Corinthians teria interesse aí nesses dois jogadores. O Alan é um jogador que não está sendo utilizado no Flamengo. O Flamengo pagou mais de 40 milhões por ele. E o Flamengo já começou a oferecer o jogador no mercado. O Alan vai ser muito mais oferecido a partir, né, do final do ano, que aí abre a janela e ele vai ser oferecido aí para outros clubes do futebol brasileiro. O que acontece? No caso do Alan, o Corinthians já sabe disso e deixou de avaliar. O contato do Corinthians com o Flamengo é via Fabinho Soldado, que é o melhor contato. O contato hoje ruim do Corinthians com o Flamengo é via Augusto. O Landim, o Marcos Braz, eles pegaram bronca do Augusto. Até porque a relação do Marcos Braz, a melhor relação que o Braz tinha e que o Landim tinha no Corinthians era com o Rubão, que é hoje rival do Augusto Melo. Rubão, que era o diretor de futebol. Foi ele que tocou as negociações do Gabigol e companhia, ele que esteve à frente de tudo isso no início do ano, né? Tanto que você vai reparar na festa de posse do presidente Augusto Melo lá no Parque São Jorge, que o Marcos Braz compareceu, o Marcos Braz senta na mesa do Rubão. Então hoje a relação com o Augusto é bem ruim. Augusto Melo, Flamengo. A relação boa do Flamengo com o Corinthians hoje é Fabinho Soldado. Por ele ter trabalhado lá, e por ele, né, enfim, conhecer muitos profissionais lá dentro. Então, assim, o Davi Luiz, né, essa informação que eu fui confirmar para vocês, do Alan não tem nada, o Corinthians deixa de avaliar, mas do Davi Luiz tem. Né? Inicialmente uma fonte me dizia, não tenho interesse, mas não era o Fabinho. E aí essa fonte falou para mim que é desejo do Fabinho. Fabinho acredita que o Davi Luiz seria importante para o Corinthians, para que ele fizesse parte do elenco no ano que vem, trouxesse a sua experiência e fosse o líder do vestiário. Né? Parece que ele é um cara muito bom de grupo, enfim, ele poderia, né, tá ajudando nessa questão, principalmente de estar ali no vestiário, enfim, né, podendo estar à frente, ser importante para os jogadores mais jovens. Houve, inclusive, já um contato do Fabinho Soldado com representantes do Davi Luiz. Então, assim, infelizmente, né, essa era uma informação que eu não queria confirmar, mas ela está confirmada. Hoje, o interesse do Corinthians em Davi Luiz é via Fabinho Soldado. Ele tem interesse no Davi Luiz para que o Davi Luiz venha para 2025 e seja o líder do vestiário do Corinthians. Parece que eles se dão muito bem, parece que eles não entendem, né? O Thiago está falando com Fagner e Romero nunca que ia ser dono do vestiário. Enfim, dentro do Corinthians já ficou claro que eles não veem o Fagner e o Romero hoje como líderes de um vestiário. Estão pensando exatamente nessa questão do Davi Luiz. O Davi Luiz, eu sou totalmente contra. Jogador de 38 anos, um jogador que não atua bem há muito tempo, um atleta que a gente viu nos jogos contra o Corinthians esse ano que não tem condição nenhuma, o Davi Luiz, de jogar futebol hoje em dia. Ele entregou um gol pro Corinthians. Na cobertura, né, de um erro dele mesmo, ele acompanhou andando o Yuri Alberto. Ele não apertou o Yuri Alberto na marcação, no cruzamento. O Yuri Alberto nem é jogador de drible. O Yuri Alberto só deu uma balançada no corpo, jogou na frente, cruzou e deixou. Os companheiros dele baixaram a cabeça assim, falaram, meu Deus, deve ter pensado, como é que a gente tem que aguentar esse cara? Então, assim, o seu Fabinho Soldado tá olhando o vestiário. Só isso. Porque campo e bola ele não tá vendo, eu acho. Na minha opinião, Davi Luiz seria uma fria pro Corinthians. Eu não traria. E há muito tempo não joga futebol, né? Há muito tempo. Eu prefiro o Gil do que o Davi Luiz hoje. É um jogador que engana, né? Com aquela saidinha de bola dele, aquele jeitinho. Não faz sentido nenhum. E nos jogos contra o Corinthians, pô, ele vive correndo atrás dos atacantes do Siqueira. Exatamente. O lance contra o Yuri Alberto foi uma vergonha, que para nós foi bom. Eu costumo analisar os dois lados, né? Quando o Yuri Alberto dá aquele cruzamento,
né, para o gol do Corinthians, eu fico pensando, caramba, pouca gente vai exaltar o Yuri Alberto, e tem que exaltar, porque ele, né, correu bem na jogada, tudo, mas o Davi Luiz só olhou, velho. O Davi Luiz só ficou olhando ali, não fez nada. Então não faz sentido, né, nenhuma, um cara que hoje não tem nem vontade de marcar, né, velho? Tem nem vontade de marcar. Ó, o Dataclaus já mandou os números do Davi Luiz. Ele jogou 30 partidas como titular em 2024. 30. O mesmo número do Pedro Raul, por exemplo. 24 delas como titular. Ele tem 2 gols. Não sei se o Fabinho Soldado tá vendo esses números e tá achando interessante, porque são 30 jogos, 24 como titular. Então, só em 6 ele foi reserva. Ele foi reserva nas 2 últimas partidas em que foi relacionado, contra Bahia e Corinthians. Não sei se com a chegada do Felipe Luiz, ele começou a perder espaço. Nas temporadas anteriores pelo Flamengo, o Dataclaus faz o serviço completo. Em 2023, foram 39 jogos, 1 gol e 33 como titular. Então, quer dizer, é um jogador que lesiona pouco, apesar da idade. É um jogador que lesiona pouco, apesar da idade. Olha aqui, gente. Em 2023, 39 jogos, 33 ele foi titular. 33 ele foi titular. Em 2022, 47 jogos, 44 ele foi titular. Então ele é super titular. Em 2021 ele fez 10 jogos, né? E os 10 como titular. O contrato dele é até o final desse ano, né? De 2024. Só para vocês terem uma ideia. É um jogador que vai estar livre no mercado. Presta atenção no que eu tô falando, hein? É um jogador que os números dele lutam a favor dele e contra a gente. Eu não sou a favor do Davi Luiz, mas é um jogador que não lesiona. Ele não teve nenhuma lesão desde que chegou ao Flamengo, praticamente. Jogou 30 partidas esse ano, 24 como titular. Em 2023, foram 39 jogos, 1 gol, 33 como titular. Em 2022, 47 jogos, 44 como titular. Em 2021, quando ele chegou, foram 10 jogos, os 10 como titular. Então, gente, os números favorecem a contratação, porque alguém no Corinthians pode usar esses números a favor. E quero falar outra coisa aqui. O Fabinho Soldado gosta do Davi Luiz, trabalhou com ele no Flamengo e já fez contato com ele. E entende que seria um baita líder para o vestiário. Eu não concordo, não traria, tá? Mas eu tenho que separar, eu tenho que saber, eu tô aqui para separar para vocês o que é informação e o que é opinião. Essa é a verdade. Então, olha só, tá tudo bem com o Alex Santana. A recuperação dele foi até melhor que a do Thales Magno. Presta bem atenção no que eu tô falando, tá, gente? Isso é informação importante. A recuperação do Alex Santana está muito bem. Não houve nenhum retrocesso na recuperação. Agora vocês não estão entendendo nada, mas vocês vão entender. Não houve nenhum retrocesso na recuperação. A recuperação foi um sucesso. A recuperação dele foi até melhor, bem mais sucedida que a do Thales Magno, que tem tudo para voltar amanhã, o Thales Magno. Esse deve voltar nesta quinta-feira, diante do Atlético Paranaense, mas que não volta 100%. Tá? O Thales Magno não volta 100%. O Alex Santana, a recuperação dele foi até melhor. Mas, Samir, então por que ele não tem o retorno garantido? Vou explicar. O Ramon Dias, né, entende que tem muitos volantes à disposição e que seria um jogo agora mais pesado para ele voltar. Então, eles estão avaliando ainda a questão do retorno do Alex Santana. Pode ficar, talvez, para domingo contra o Flamengo. Porque na comissão técnica do Corinthians, se existe alguma dúvida, qual competição priorizar, se existe uma dúvida entre eu e você, eu não tenho essa dúvida. Para mim, a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Mas às vezes existe uma dúvida. No Ramon não existe dúvida nenhuma. A final do campeonato para o Ramon é nesta quinta contra o Atlético Paranaense. Não é contra o Flamengo. E eles entendem, pelo fato do cara estar muito tempo sem jogar
totalmente sem ritmo de jogo, seria um risco para o Corinthians e para ele entrar nesse jogo pegado contra o Atlético Paranaense, um jogo que o Corinthians pretende colocar muita intensidade para cima do time paranaense. Então, isso é uma decisão que ainda, né, o Ramon Dias vai tomar até amanhã, enfim, acho que até amanhã, a hora do almoço, já está definido isso. Mas o Ramon está com essa questão do Alex Santana, essa questão na cabeça. Uma informação importante, e eu acredito que o Ramon vai fazer isso, minha opinião. Não tem nenhum problema, entendeu? Com a recuperação do Alex Santana, tá? Não tem nenhum problema, a recuperação foi ótima, né? Ele tá até, olha só, hein? Ele tá até a recuperação dele foi considerada até mais bem sucedida do que a do próprio Thales Magno, que foi lesão de grau 2. A lesão do Alex Santana foi grau 3. Tudo bem que foi há mais tempo. Mas eles consideram o jogo muito pegado, e vou te falar, o que tá pegando mais e o que talvez não decrete o retorno. Eu não tô falando, tá, gente? Amanhã o Alex Santana pode aparecer em campo. Não tá decidido ainda. Mas eu tô contando um bastidor para você de questões, ó. Eu não tô falando aqui, ó, Alex Santana não volta amanhã. O título é outro. Porque é assim, se amanhã ele não voltar, ninguém liga. Se ele volta amanhã, vão distorcer isso aqui que eu tô falando. Se amanhã ele não volta, ninguém vai lá dar o crédito pro Samir Carvalho. Pô, o Samir falou que o Ramon tava cogitando realmente não voltar com o Alex amanhã por tais motivos. É um jogo muito pegado, ele tá fora de ritmo e o Ramon tem várias opções. Se o Ramon não tivesse as opções que tem de volante hoje, José Martínez, Ranieri, Charles, Bidon, ele não tomaria essa decisão, te garanto. Mas como ele tem, o que está pegando são as muitas opções que ele tem para volante hoje, somadas ao fato do Alex Santana tá fora de ritmo de jogo. O Ramon Dias já está avaliando se coloca o Alex Santana amanhã de volta ou não. Informação importantíssima para você no canal Café do Setorista. Sim, o Alex Santana, eu já tinha falado para vocês que ele não ia ser titular se ele voltar. Se ele voltar, ele não vai ser titular.